Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Matemática Fácil. É um prazer ter você aqui comigo e hoje, para a gente dar continuidade ao assunto de trigonometria em um triângulo qualquer, nós vamos falar um pouquinho da lei dos senos. Então gostaria de pedir a sua atenção para que você aprenda a lei dos senos e a partir daí você possa aplicar na sua prova e também no seu vestibular e no seu concurso público. Mas antes da gente ir para a tela, gostaria de pedir você para compartilhar este canal, divulgar para seus amigos, para os seus colegas, e se é a primeira vez que você está vindo aqui, se inscreva nele também. Ok? Então vamos para a tela comigo que nós vamos ver agora um pouquinho da lei dos senos. Preste bastante atenção. Vamos lá. Olha, alunos, para a gente aprender a lei dos senos, a gente primeiramente deve olhar no nosso triângulo os três lados. Então nós temos aqui, ó, o lado B, nós temos aqui o lado A e nós temos aqui o lado C. Observe também que nós temos três ângulos, né? Nós temos aqui o ângulo que nós chamamos de ângulo A, nós temos aqui o ângulo que nós chamamos de ângulo B e nós temos aqui, ó, o ângulo que nós vamos chamar de ângulo C. Na lei dos senos, ela disse que a medida do lado dividido pelo seno do seu ângulo oposto é proporcional à divisão do outro lado pelo seno do ângulo oposto desse outro lado. Em tese, nós vamos dizer o seguinte, ó, que esse lado A, que está aqui, dividido pelo seno do seu oposto, que é o ângulo A, ele é igual a o lado B dividido pelo ângulo oposto a esse lado B, que é o ângulo B. Note que oposto é estar à frente. Então, reta A, ela está à frente do ângulo A. Então, ela é oposta ao ângulo A. Reta B, ela está à frente do ângulo B. Então, ela é oposta ao ângulo B. Reta C está à frente do ângulo C. Então, a reta C é oposta ao ângulo C. Então, a lei dos senos, nós vamos ter o seguinte: as igualdades, do lado dividido pelo seno do seu ângulo oposto vai ser iguais nos três lados, ou seja, o lado A dividido por seno de A, o lado B pelo seno de B e o lado C pelo seno de B tem que dar um mesmo resultado. Sendo assim, nós podemos dizer o seguinte: se eu conhecer um lado do triângulo e eu conhecer dois ângulos, eu posso usar a lei que eu chamo de lei dos senos. Muito simples. Conhecer um lado do triângulo e conhecer dois ângulos do triângulo para eu poder usar a lei dos senos. Acompanha comigo um exemplo na tela para ficar mais fácil para nós. Vamos lá. Veja comigo aqui, alunos, o seguinte: nós temos aqui um triângulo qualquer. Nós sabemos que esse ângulo mede 30 e que esse ângulo mede 45. Nós conhecemos também a medida de um dos lados do triângulo. Se eu quero descobrir a medida desse outro lado ou desse outro lado, eu posso utilizar a lei dos senos. Por que eu posso utilizar a lei dos senos? Porque na lei dos senos diz que se eu conhecer dois ângulos e conhecer a medida de um lado deste triângulo, nós podemos então achar a medida dos outros dois lados. Mas nós queremos aqui só a medida x. O que nós vamos fazer? Se eu quero x, eu posso dizer que esse x dividido pelo seno do seu ângulo oposto que está à frente, então vai ficar x sobre o seno do seu oposto, nós vamos ter aqui, ó, seno de 45. Isso é a mesma coisa que eu posso pegar esse lado aqui, que é 10, que é a medida que eu conheço. Então, nós vamos ter aqui 10 dividido pelo seno do seu ângulo oposto. Então, o ângulo oposto a 10 é o ângulo de 30 graus. Então, vai ser aqui seno de 30 graus. Então, a gente vai armar a continha aqui, ó, seno de 30. Agora, nós vamos ter que fazer o seguinte: o x nós não sabemos quem que é, então nós vamos conservar o nosso x aqui, ó, e vamos deixar ele aqui. O seno de 45 nós já sabemos através da tabela trigonométrica, que é raiz de 2 dividido por 2.
Isso vai ser igual a 10, nós vamos conservar ele aqui, e nós vamos agora substituir o seno de 30. O seno de 30 nós já sabemos também, pela tabela trigonométrica, que é igual a 1 sobre 2. Pronto, agora que nós temos aqui essa igualdade, ou seja, x dividido por raiz de 2 sobre 2 é a mesma coisa que 10 dividido por 1 meio, nós vamos multiplicar de forma cruzada. Então, vai ficar o seguinte, 1 sobre 2 vezes x vai ser igual a 10 raiz de 2 sobre 2. 10 raiz de 2 sobre 2. Agora note, né? Está dividindo por 2, está dividindo por 2. Eu posso cancelar aqui. Então, eu posso dizer que x vai ser igual a 10 raiz de 2. Né? Esse será o valor do nosso lado x aqui. Se eu quisesse achar esse valor do lado aqui, que eu vou chamar de y, né? Se eu quisesse achar aqui o valor de y, seria fácil também, né? Se eu quisesse aqui colocar, ó, vou chamar aqui de y. Então, se eu quisesse calcular o valor de y, eu tinha que relacionar ele com esse ângulo. Quem é esse ângulo? Já que aqui é 45 e aqui é 30, aqui seria 75. Para 180, faltaria 105. Então, se eu fosse relacionar aquele lado com esse ângulo, seria y sobre seno de 105. E seno de 105, a gente ia, né, achar através da tabela trigonométrica, né, que nós temos aí nos sites de procura, aquela tabela que vai de 1 a 89. Mas como esse ângulo passou de 90 graus, nós vamos ter que reduzir ele num ângulo de 90 graus. Então, quanto ele falta para chegar em 180? 75. Então, o ângulo de 105 vai ter o mesmo seno que o ângulo de 75 graus. E aí você ia olhar na tabelinha, ia relacionar e ia achar o lado y. Certo? Então, que você possa ter aprendido aí a lei dos senos e que você aplique aí durante a sua aula e também durante seus estudos para o concurso público. Fica com Deus. Tchau.